Pouca gente se lembra, mas houve um tempo em que a Nova Zelândia, uma pequena nação no extremo sul do Pacífico, se viu diante de um pesadelo histórico, enquanto os grandes impérios se enfrentavam em batalhas monumentais. Os soldados neozelandeses eram enviados para ilhas perdidas, no meio do oceano, armados de coragem, disciplina e fé, mas quase sempre sem o equipamento necessário. Imagine-se jovem, vindo de uma fazenda remota, e de repente, jogado em um cenário de selvas sufocantes, mosquitos que transmitiam doenças mortais e inimigos japoneses, conhecidos pela ferocidade e disciplina inabalável. O mundo praticamente esqueceu esses homens, mas eles resistiram, lutaram e muitas vezes tombaram em silêncio. Hoje, vamos revisitar essa história apagada pela narrativa dos grandes vencedores e dar voz àqueles que o tempo quase apagou. Heróis esquecidos das ilhas do Pacífico, soldados que lutaram sem glória, mas nunca sem covardia. Quando falamos da Segunda Guerra Mundial, o imaginário coletivo se volta quase sempre para as trincheiras da Europa, para os desertos da África ou para os céus sobrevoados pela Luftwaffe e pela RAF. Mas no outro lado do planeta, um conflito igualmente brutal estava em plena ascensão: a Guerra do Pacífico. Em 1941, com o ataque japonês a Pearl Harbor, o mundo assistiu à entrada definitiva dos Estados Unidos no conflito. Mas, para as pequenas nações da Oceania, o perigo já rondava muito antes. O Império Japonês havia demonstrado uma capacidade impressionante de expansão, ocupando rapidamente Hong Kong, Malásia, Filipinas, Birmânia e diversas ilhas estratégicas do Pacífico. Cada território conquistado significava não apenas domínio militar, mas também um cerco psicológico às pequenas nações que se viam cercadas pelo inimigo. A Nova Zelândia geograficamente está isolada, mas intimamente ligada ao Reino Unido e à Austrália. Percebeu cedo que não poderia permanecer à margem. O país tinha uma população pequena, pouco mais de 1,5 milhão de habitantes, mas já havia enviado contingentes para lutar na Europa e no norte da África ao lado dos britânicos. Ainda assim, com o avanço japonês, ficou claro que a ameaça não estava mais em mapas distantes. Poderia bater à sua porta a qualquer momento. O medo de uma invasão direta tornou-se real. Além disso, o Japão tinha um objetivo claro: assegurar rotas de suprimento, dominar ilhas estratégicas e isolar a Austrália e a Nova Zelândia do restante dos aliados. Para os neozelandeses, isso significava que sua própria sobrevivência estava em jogo. Era preciso enviar homens para reforçar a defesa de ilhas remotas muitas vezes desconhecidas, até então pela população local mas que, para os generais aliados, representavam pontos-chave na contenção da expansão japonesa. Foi nesse cenário de urgência e vulnerabilidade que a Nova Zelândia mergulhou de cabeça no esforço de guerra no Pacífico. Sem contar com vastos arsenais ou indústrias bélicas próprias, dependia fortemente da cooperação com os Estados Unidos e a Austrália. Mesmo assim, milhares de jovens se alistaram, dispostos a enfrentar o inimigo em terrenos hostis, longe do casa, e em batalhas que o mundo raramente recordaria. Quando a ameaça japonesa se consolidou no Pacífico, a Nova Zelândia tomou uma decisão arriscada. Mesmo já tendo milhares de homens servindo nos desertos do norte da África e na campanha da Grécia e Creta, ainda assim enviaria tropas para proteger as ilhas próximas e apoiar os aliados no fronte do Pacífico. O desafio era gigantesco. Como um país de população reduzida poderia dividir seus recursos entre dois teatros de guerra tão distantes? Os primeiros contingentes neozelandeses destinados ao Pacífico foram formados às pressas, compostos por jovens agricultores, trabalhadores de pequenas cidades costeiras e até pescadores que mal tinham deixado suas vilas antes. Muitos nunca tinham visto uma selva, mas logo seriam jogados em ambientes onde a vegetação era tão densa que o sol mal atravessava as copas das árvores. A logística, por si só, era um pesadelo. O transporte de tropas dependia quase totalmente da Marinha dos Estados Unidos e da Austrália. Os navios que partiam de Wellington e Auckland carregavam não apenas soldados, mas também suprimentos essenciais, menos munições, remédios, uniformes adaptados ao clima tropical e até alimentos, que muitas vezes se deterioravam antes mesmo de chegar ao destino. Para muitos soldados, a travessia era a última vez que viam o conforto de casa. Ao chegarem às bases no Pacífico, os neozelandeses eram distribuídos em guarnições espalhadas por locais estratégicos como Fiji, Tonga e as Ilhas Salomão. Ali, a missão não era apenas combater o inimigo, mas construir defesas, abrir estradas na selva e criar condições mínimas
para resistir a uma possível invasão japonesa. Mais do que soldados, eles se tornaram engenheiros improvisados, construtores e até agricultores de subsistência. Cada destacamento sabia que, caso o inimigo avançasse, estaria praticamente sozinho. Não havia promessa de reforços rápidos, tampouco garantia de evacuação. Era a coragem e a disciplina que sustentavam esses homens diante da incerteza. Longe dos grandes centros de decisão, semancetes do Gerney, os soldados da Nova Zelândia assumiram uma responsabilidade desproporcional ao tamanho do seu país, defendendo posições que, se caíssem, poderiam abrir caminho para a invasão de toda a Oceania. Para os soldados neozelandeses enviados ao Pacífico, verdadeiro inimigo nem sempre usava uniforme já. Muitas vezes, a batalha diária era contra a selva sufocante, o clima implacável e o silêncio da distância. A vida nas ilhas era dura, marcada por privações e por uma sensação constante de abandono. As chuvas tropicais transformavam o solo em lama densa, engolindo botas e dificultando qualquer movimentação. Os mosquitos eram uma praga incessante, transmissores de malária e dengue, doenças que enfraqueciam os homens antes mesmo que o primeiro tiro fosse disparado. A falta de suprimentos adequados fazia com que muitos sobrevivessem à base de rações enlatadas, arroz úmido e água racionada. E, quando os navios atrasavam, havia dias em que a fome rondava os acampamentos. O isolamento era outro peso insuportável. Muitos soldados passavam meses sem receber notícias de casa. As cartas demoravam a chegar, e quando finalmente vinham, já traziam lembranças de um passado distante. Não havia rádios confiáveis nem jornais atualizados. Para muitos, a guerra parecia acontecer em outro mundo, enquanto eles permaneciam esquecidos em ilhas cobertas de selva. A rotina se resumia a vigílias intermináveis, fortificações improvisadas e patrulhas que mergulhavam na escuridão das matas, sempre temendo emboscadas. O inimigo podia estar a poucos metros, invisível entre as árvores, pronto para atacar sem aviso. O som da floresta nunca era silencioso. Grilos, pássaros noturnos, e às vezes, passos que ninguém sabia de onde vinham. Além do desgaste físico, havia o fardo psicológico. Jovens que antes viviam em comunidades pequenas e familiares, agora enfrentavam noites insones, cercados pela solidão. Muitos desenvolveram traumas profundos que nunca seriam tratados ao voltar para casa. O Pacífico não era apenas um campo de batalha, menos era uma prisão verde, onde o tempo parecia estagnar, e cada dia podia ser o último. Quando finalmente os neozelandeses se viram frente a frente com o inimigo, a guerra no Pacífico mostrou toda a sua brutalidade. Diferente das frentes europeias, onde tanques e artilharia dominavam, nas selvas tropicais, os combates eram próximos, viscerais e quase sempre desiguais. O inimigo japonês era experiente, disciplinado e determinado a lutar até o último homem, muitas vezes desprezando a própria vida em nome da vitória. Os relatos dos soldados neozelandeses descrevem emboscadas noturnas, ataques silenciosos com baionetas e confrontos em vilarejos escondidos pela vegetação. A cada patrulha, o perigo era iminente. Um passo em falso poderia significar cair em uma armadilha meticulosamente preparada. O terreno denso favorecia os japoneses, que se camuflavam com perfeição e apareciam de forma repentina, transformando momentos de calma em verdadeiros pesadelos. As batalhas mais intensas ocorreram nas Ilhas Salomão, onde os neozelandeses combateram lado a lado, com americanos e australianos. Era um esforço coletivo, mas cada destacamento sabia que seu papel poderia decidir a segurança de toda a região. Muitas vezes, os neozelandeses, em menor número e com menos recursos, mantiveram posições contra ataques ferozes, resistindo até que reforços chegassem. A coragem deles não vinha apenas da disciplina militar, mas da convicção de que defendiam não só sua pátria distante, mas toda a Oceania. O combate corpo a corpo era inevitável. Baionetas, facas e até pás de trincheira se tornaram armas de sobrevivência quando as munições escasseavam. Os relatos falam de noites inteiras em que a escuridão era quebrada apenas pelos disparos e pelos gritos de soldados, em luta desesperada. Sobreviver não era apenas vencer o inimigo, mas resistir ao cansaço, à fome e ao medo constante de morrer sozinho em uma ilha esquecida. Esses confrontos foram sangrentos e devastadores. Embora pouco lembrados, mostraram que os soldados da Nova Zelândia, mesmo vindos de um país pequeno e distante, eram capazes de enfrentar o terror japonês de igual para igual, deixando sua marca em um fronte que raramente aparece nos livros de história. Quando a guerra finalmente chegou ao fim, muitos dos jovens neozelandeses que haviam lutado no Pacífico
retornaram para casa acreditando que seriam recebidos como heróis. No entanto, a realidade foi bem diferente. A atenção do mundo estava voltada para os grandes teatros de guerra menos a vitória dos aliados na Europa. A destruição de Berlim, as bombas atômicas lançadas sobre o Japão. Nesse cenário de manchetes grandiosas, as histórias de pequenos destacamentos que sobreviveram em ilhas tropicais pareciam irrelevantes. A Nova Zelândia, orgulhosa de sua contribuição no norte da África e na Itália, praticamente silenciou a memória de seus soldados no Pacífico. Nos livros escolares, quase nada se falava sobre o sofrimento nas Ilhas Salomão, nas bases de Fiji ou nas patrulhas intermináveis pelas selvas. Para muitos veteranos, a sensação era de invisibilidade. Haviam arriscado a vida, enfrentado doenças, fome e combates brutais, apenas para voltarem à rotina, como se nada tivesse acontecido. Alguns carregaram cicatrizes físicas, outros traumas psicológicos profundos. Muitos não falavam sobre o que viveram, preferindo guardar o silêncio da selva dentro de si. O esquecimento coletivo só aumentava esse peso. Enquanto os Estados Unidos celebravam seus fuzileiros navais em Hollywood e a Austrália construía memoriais grandiosos, a Nova Zelândia pouco lembrava de seus batalhões isolados. Com o passar das décadas, iniciativas isoladas de historiadores e familiares começaram a resgatar essas histórias. Monumentos discretos foram erguidos e alguns relatos preservados em museus militares. Ainda assim, a memória da participação neozelandesa no Pacífico continua sendo um capítulo marginal, quase oculto. É como se aqueles homens tivessem lutado duas batalhas, uma contra o Japão e outra contra o esquecimento. O silêncio que os envolveu após a guerra é uma ferida aberta na memória histórica. Porque, se a coragem deles foi real no calor da selva, reconhecimento deveria ser igualmente verdadeiro na paz que nunca o celebrou. A história da Nova Zelândia na Guerra do Pacífico é um lembrete poderoso de como até as nações mais pequenas podem carregar um peso gigantesco nos ombros, em um mundo dividido por impérios e batalhas monumentais. Esses homens foram enviados para a linha de frente em ilhas quase invisíveis, onde enfrentaram não apenas o inimigo japonês, mas a selva implacável, a fome, as doenças e o silêncio da distância. Eles não tinham tanques modernos, não tinham divisões numerosas e muitas vezes sequer tinham reforços. O que possuíam era coragem, disciplina e a convicção de que sua luta era essencial para a sobrevivência de toda a Oceania. No entanto, a vitória deles não se traduziu em glória. Quando voltaram para casa, encontraram um país que preferiu olhar para outros fronts, para outras narrativas. A bravura dos neozelandeses nas selvas tropicais foi varrida para as margens da memória, esquecida por livros, por governos e até por parte da própria população. E ainda assim, cada metro de terra defendido, cada posição mantida, cada combate travado contribuiu para conter o avanço japonês e garantir que a Nova Zelândia continuasse livre. Dar voz a essa história hoje é mais do que um ato de lembrança, é um dever de justiça. Porque esses soldados, esses heróis esquecidos das ilhas, merecem ocupar o lugar que a história lhes negou. A coragem deles ecoa até hoje, não nos grandes memoriais ou nas manchetes, mas no silêncio daqueles que sobreviveram e carregaram essa lembrança por toda a vida. E é justamente por isso que este canal existe, para resgatar as vozes apagadas pelo tempo, para dar luz aos capítulos que a guerra tentou esconder. Agora, eu quero ouvir você. Já conhecia a participação da Nova Zelândia no Pacífico? Acha que esses heróis foram injustiçados pelo esquecimento histórico? Deixe sua opinião nos comentários. Sua participação ajuda a manter viva essa memória. E não esqueça, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você acompanha cada novo episódio de História de Guerras Esquecidas, onde juntos vamos revelar os bastidores sombrios e os heróis invisíveis da Segunda Guerra Mundial.